Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu trouxe para vocês uma obra que revolucionou, que impulsionou os estudos de uma nova manifestação literária. E como vocês já estão vendo aí no título, a obra é O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Essa obra ela foi publicada inicialmente, a primeira vez em 1881, e ela é o marco inicial do naturalismo no Brasil. O que era o naturalismo? O naturalismo, ele retrata de forma real e fiel aquilo que estava acontecendo na realidade, naquela sociedade. Ou seja, ele não ameniza os fatos, ele realmente conta da forma que estava acontecendo. Assim como também o naturalismo, ele mostra que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade, ou seja, o naturalismo defende que o indivíduo ele é movido pelo aquele meio em que ele vive, ou seja, aquele meio que ele é influenciado. Essa obra, a maior parte dela se passa na província de São Luís. Só que, quando a obra foi publicada, os maranhenses não aprovaram muito o conteúdo. Talvez pelo fato dela realmente retratar aquilo que acontecia na realidade, de fato, sem amenizar a situação. Então, talvez com isso o autor não foi muito bem visto e a obra não teve a valorização que deveria ter naquela sociedade. Esta obra só vai ter realmente aquele seu devido valor quando o autor Aloysio foi para o Rio de Janeiro. Foi lá no Rio que ela realmente foi reconhecida como deveria ser. Esta obra, ela tem muita crítica social, onde ela mostra o preconceito racial, a escravidão e a hipocrisia do clero. Então, é uma obra que tem algumas cenas que são muito fortes. Inclusive, quando eu li o livro, eu me emocionei em algumas partes, porque realmente é muito intenso, pelo fato de ser a realidade como ela era, sem amenizar a situação. E aí, com isso, eu acabei me emocionando em algumas partes. Então, eu preferi aqui para vocês não contar essas partes mais emocionantes, esses fatos que realmente são muito desumanos, que eu espero que hoje em dia não aconteça mais, porque realmente são coisas muito tristes. Então, pessoal, o Mulato, aqui o nome da obra, ele se dá pelo personagem principal. O personagem principal é chamado de Raimundo e ele é filho de um fazendeiro rico, branco, chamado de José, e a sua mãe é uma escrava negra. E aí por isso se deu o nome de O Mulato. Bom, a história, ela se passa assim. O José, fazendeiro muito rico, tem um envolvimento com a sua escrava chamada Domingas, e esse envolvimento acaba nascendo um menino chamado de Raimundo. Algum tempo depois, o José ele acaba se casando com uma moça chamada Quitéria. Essa moça é muito rica, de família muito conhecida na província do Maranhão. E aí a Quitéria começa a desconfiar dos cuidados que o José tinha com a Raimunda e com o filho da Raimunda. Ela começa a ter ciúmes desses cuidados, de como ele tratava eles, que de forma diferente, tratava bem melhor do que os outros escravos, por exemplo. E aí, com isso, a Quitéria fica com muita raiva e manda açoitar a Domingas. O José, para proteger a criança, o caso o filho deles, né, o filho dele com a Domingas, ele o leva até a província de São Luís para deixá-lo na casa de seu irmão Manuel Pescada. E aí, quando o José retorna para a sua fazenda, ele chegando em sua casa, encontra no seu quarto a sua esposa com o padre Diogo. E aí, no momento daquela raiva que ele estava de ver a sua esposa o traindo, ele acabou matando. Ele mata a Quitéria.
E aí ele entra em um acordo, em um pacto com o padre. Ele diz, olha, você não fala para ninguém que foi eu que matei a Quitéria. Em troca, eu não vou falar para ninguém que você estava tendo um caso com ela. Nós vamos dizer que a morte dela foi natural. E aí eles entram, né, com esse pacto. Só que o José, ele acaba ficando doente, ele acaba ficando muito mal com tudo que vinha acontecendo na vida dele. E aí com isso ele vai para a casa do seu irmão Manuel, passar uns dias lá, até se recuperar. Quando ele se recupera e resolve voltar para sua fazenda, no caminho, na trajetória, o padre Diogo arma uma emboscada e mata o José. O padre Diogo, ele não estava seguro daquele pacto que ele tinha feito com o José, também com raiva dele ter matado a amante, né? E aí, com isso, ele simplesmente mata o José, para que ninguém nunca soubesse que ele estava cometendo adultério, estava tendo um caso com uma mulher, o que era proibido e ainda é, né? A gente sabe que não pode. Nesse tempo, o Raimundo está morando com o seu tio Manuel e o seu tio acaba sendo o tutor dele, além de tio tutor. O José deixa toda a herança para o filho Raimundo, era o seu único herdeiro, ele muito rico. Deixa a herança para o Raimundo, só que o Raimundo ainda menor de idade não podia cuidar. E aí com isso ainda criança, o seu tio Manuel o encaminha para Portugal, para lá ele estudar, se formar. E aí, com anos mais tarde, o Raimundo já com seus 26 anos, ele já formado, muito inteligente, ele volta para o Brasil, só que ele não vai para o Maranhão, ele vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele resolve ir para São Luís, tentar saber o que aconteceu na vida dele, quem eram os seus pais, porque até então ele não tinha noção do que tinha acontecido. Ele não tinha ideia de quem eram realmente os seus pais, o porquê que ele não foi criado junto com eles. E também para poder vender as coisas que o seu pai tinha deixado. Ele queria vender e voltar para o Rio de Janeiro e se estabelecer lá. Quando ele resolve voltar para São Luís, o seu tio, o José Manuel, e a filha do seu tio, a Ana Rosa, eles vão recebê-lo no porto. E aí, como o Raimundo não tinha noção nenhuma da sua família, de quem era, ele fica até pensando, será que ela é minha irmã? Ele indaga na sua cabeça, será que a Ana Rosa é a minha irmã? E aí, chegando na casa do seu tio, ele pede ao seu tio que o leve até a fazenda onde ele nasceu. E aí, a partir de todas essas indagações dele, aos poucos ele vai descobrindo o que aconteceu com seus pais, quem eram os seus pais. Com isso, o padre Diogo acaba se incomodando um pouco, porque, pessoal, só para lembrar aqui para vocês que o padre Diogo, ele acabou se tornando muito amigo do Manuel Pescada. Ele se torna amigo mesmo de frequentar a casa toda semana, de visitar, de conversar com a família. Então ele fica sabendo que o Raimundo está em São Luís. E aí para ele aquilo é uma ameaça muito grande, porque a qualquer momento se o Raimundo descobrisse alguma coisa, sobraria para o padre Diogo. Nesse meio tempo, o Raimundo se apaixona pela sua prima Ana Rosa. E é um amor correspondido porque a Ana Rosa também se apaixona pelo Raimundo. Só que o pai da Ana Rosa não aceita o relacionamento deles simplesmente pelo fato do Raimundo ser filho de uma escrava. Para vocês terem noção, o Raimundo era rico, inteligente, formado, mas simplesmente por ele ser filho de uma escrava, o pai dela não queria o relacionamento deles. Não só o pai dela, como também a avó dela, da Ana Rosa, não queria. E o Manuel, dono de alguns estabelecimentos, tinha um funcionário que era mais inteligente, digamos assim, mais astuto do que os outros, que ele colocou como pretendente para sua filha, que esse funcionário é chamado de Luiz Dias. O Luiz Dias não amava verdadeiramente a Ana Rosa. Na verdade, ele só queria uma forma de ter dinheiro, de ficar muito rico. E aí ele via no casamento com a filha do patrão uma forma de se tornar um homem extremamente rico. E diferente
do Raimundo, ele era branco, o Luiz Dias era branco, então só bastava isso. Porque o Raimundo tinha muito mais condição, era inteligente e estudado, já o Luiz Dias não. O padre Diogo toma conhecimento do envolvimento do Raimundo com a Ana Rosa, e aí com isso ele articula com o Luiz Dias uma forma de afastar o Raimundo da Ana Rosa e de o mandá-lo definitivamente para o Rio de Janeiro. Porque quando ele começa a descobrir o seu passado, a sua família, quem era, quando ele começa a se apaixonar por sua prima, então ele resolve que não quer mais voltar para o Rio de Janeiro. E aí com isso eles tentam, o padre Diogo acaba tentando armar alguma coisa com o Luiz Dias, alguma tramóia, para que eles conseguissem se livrar do Raimundo. A partir dessa parte, né, desse momento, dessa tramóia deles, eu não posso contar o resto da história para vocês. Eu espero que vocês leiam a obra para que vocês descubram o que foi que aconteceu após esse plano. Quero só deixar aqui uma observaçãozinha para vocês, que teve um momento em que eu falei José Manuel. São tantos e tantos personagens na literatura brasileira que nós temos de Manuel que eu acabei confundindo. O irmão do José, pai da Ana Rosa, tio do Raimundo, é Manuel Pescada, tá bom, pessoal? Só para ficar entendido. E também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida por meio da minha rede social, que está aí na descrição, vocês também podem estar tirando a dúvida e estar enviando para lá. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, comentem, tá? Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.